Hoje a gente vai falar um pouco sobre a revolução da moda na década de 60. E se você quer compreender um pouco melhor do que aconteceu ali no mundo da moda naquela década, vem comigo que eu te conto tudinho. Oi, gente, eu sou Fiola Mene e você está no canal Excedendo o Padrão. Seja muito bem-vindo de volta ao canal. E se você nunca esteve aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já começa deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo nesse canal, que hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o movimento e na visão da moda. Então a gente não vai abranger termos políticos, porém, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu na moda naquela época. Primeira coisa é que tudo começou em 1960, sendo que tudo assim começou a ser visto, né? Que eu acredito que isso tenha vindo um pouco antes, mas ficou muito forte em 1960. Um dos principais objetivos desse movimento era quebrar os padrões, tá? Eles queriam assim trazer uma diferença, né, dos anos anteriores, principalmente por causa da guerra. Queriam uma coisa nova, quebrar aquele padrão rígido, tanto na vestimenta como no estilo de vida. Isso começou muito forte com essa geração pós-guerra, então eram as pessoas mais novas, assim, os mais jovens que começaram com esse movimento. Eles eram chamados de hippies, ou era a geração baby boom, que eram como eles eram conhecidos assim na época. E a forma deles se vestirem era uma forma deles expressarem o seu estado de espírito. A ideia, como eu disse, era se desprender dos padrões de estilos e comportamentais das épocas anteriores, tá? Que lembravam o autoritarismo nos anos de guerra. O ano de 65 foi considerado muito revolucionário para a moda, que foi com a coleção do francês André Correc. Não sei se eu pronunciei isso, vou deixar o nomezinho aqui embaixo. A coleção apresentava mini saias, botas brancas e vestidos de corte reto. Aí eu fiquei pensando, imagina como as pessoas reagiram àquela coleção, já que tipo, eles estavam numa transição de estilo, porém para os jovens era mais fácil, mas imagina as pessoas mais antigas reagindo àquela coleção, né? As calças de estilo Saint-Tropez, que deixavam o umbigo de fora, também começaram a aparecer. A década de 60 ela é lembrada pelas roupas unissex. As mulheres usavam calça jeans e camisa sem gola. Um bom exemplo é o estilo de smoke feminino, criado pelo estilista Yves Saint Laurent em 66. Essa peça marcou o século XX, literalmente. E até hoje a gente vê muito disso, né? Teve uma coleção agora, recente, que eu só esqueci o nome do estilista, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui também, que ele fez a coleção inteira com peças dessa gola de camisa social. Tinha gravata, tinha sagola em vestido de festa, tipo, a coleção inteira. E a inspiração dele veio da filha, que ela pegou uma camisa do guarda-roupa dele, pegou a gravata e ela montou um look assim, todo com a roupa dele, para poder ir em algum evento, uma festa, não lembro muito bem. E, tipo assim, inspirou ele a montar essa coleção inteira. Vou deixar algumas fotos aqui, eu achei muito interessante. Emílio Pucci também marcou a época. Em 1960, ele lançou as peças conhecidas como caps. Essas peças consistiam em conjuntos de nylon elástico e de seda, antecessoras do famoso colã e roupas de ginástica em lycra, popularizada na década de 80. Emílio Pucci foi popularizado como o príncipe das estampas, que ele também trouxe bastante estampa. Cabelos longos, batas indianas, saias longas, calças estilo boca de sino faziam parte também do vestiário dos jovens daquela época, tá? Os principais objetivos do movimento era se opor à Guerra do Vietnã. Estilistas como o Emílio Pucci foram inspirados pelo movimento de contracultura da época. Estampas e roupas em tecidos leves foram incorporados pela alta costura. A gente pode ver que essa década de 60 aconteceu assim muita coisa e impactou muito a moda naquela época, porque hoje, tipo, estampas é uma coisa comum pra gente, mas naquela época não era. E assim, a moda ela é muito mais do que simplesmente o vestuário, ela tá muito ligada
ao impacto político, econômico, de guerra ou pós-guerra, tipo pós-pandemia também. A moda ela sofre tudo que o mundo como um todo sofre. E por isso que eu acho muito interessante a gente também estar ligado em tudo que aconteceu antes, para a gente ser mais previsível em tudo que acontece hoje em dia, já que a gente, assim, quando a gente começa a prestar atenção de que a moda ela está muito, muito associada ao impacto político, econômico na sociedade, ou como a sociedade se comporta, ou como a sociedade ela rebate o que está acontecendo, ou como ela se comporta o que está acontecendo com o mundo. Isso é muito interessante. Os jovens simpatizantes do movimento hippie, eles preferiam tecidos de fibras naturais, assim, tecidos mais leves, naturais e tal, para fazer menção a uma ideia de volta à natureza. Como a gente sabe, a guerra também ela acaba com a natureza que tiver ali, a vegetação, cidade, tudo. Acaba com tudo, devasta. Aí eu pesquisei um pouco como o mundo estaria envolvido com essa guerra do Vietnã. Porque se eu estudei isso na escola, eu não me lembro. Eu pesquisei um pouquinho, era o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. E o mundo estava envolvido nessa guerra, não o mundo todo, mas a maioria dos principais países estavam envolvidos nessa guerra, porque o Vietnã do Norte era apoiado pelos comunistas e o Vietnã do Sul pelos anticomunistas. Então, tipo, era uma guerra de comunismo e anticomunismo, e os outros países, os comunistas estavam apoiando o Norte e os anticomunistas estavam apoiando o Sul. Basicamente isso aí. Algumas influências algumas influências grandes para os jovens daquela época foram, primeiro, o ator James Dean, considerado um ícone cultural da moda. Ele morreu muito jovem por conta de um acidente de carro. O outro ator, Marlon Brando, considerado um dos maiores atores influentes de todos os tempos. Então, assim, se ele já era considerado um dos maiores atores influentes, você sabe que ele, logicamente, influenciou na moda também, na forma dele se vestir. E ele era um ativista, então, assim, tinha muita influência mesmo. Os Beatles, uma banda de rock famosa britânica dos anos 60, né? Quem não conhece os Beatles, e era considerada a banda mais influente de todos os tempos. Ela foi considerada, né, a banda mais influente de todos os tempos, e literalmente quase todo mundo conhece os Beatles. E o último, Elvis Presley, né, que também é muito conhecido, ele é considerado o maior ídolo do rock and roll. Então, assim, essas pessoas foram muito influentes na época, no quesito da moda também. Tudo que eles vestiam, os jovens corriam e se vestiam. E um ponto muito interessante, que, tipo assim, eu nunca tinha visto isso, mas a década de 60 trouxe isso e, tipo, depois disso disparou, nunca mais sumiu, é que o estilo é lembrado pela primeira vez na história da moda como que os jovens não se vestiam como os pais. Então, eu acho que ali foi um divisor de águas, porque a gente vê até em filmes antigos, em filmes de época, que os jovens se vestiam exatamente como os pais. E hoje em dia, você olha para a sociedade no mundo de hoje, a gente vê que é uma enorme diferença, até uma crítica assim, tipo, mas fulano não é mais novinho para se vestir dessa forma, ou fulano não devia se vestir igual a filha dela. Você vê muito essa crítica. Mas antigamente era muito comum que os jovens se vestiam igual os pais. Hoje em dia já existe um grande preconceito, para você ver como as coisas mudaram, como a sociedade mudou, que se um jovem se vestir como um pai, ele é considerado até careta, né? Então, assim, o mundo mudou muito, a moda vem mudando bastante. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal e deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história, se você gostou da história dos hippies e tal. Eu não me aprofundei muito, mas, tipo assim, eu queria trazer mais no sentido como a moda foi modificada, como a moda foi impactada nessa década de 60. Se você gostou e quiser mais também, deixa aqui no comentário. Um beijo, até o próximo vídeo.